não se para. Eu acho que quem se propõe a trabalhar com educação, com processos pedagógicos, ensino, formação, é uma carreira que você não para. Para. Né? É uma caminhada que você tem um início, né? E você Não tem precisa até dar porque uma criança está continuidade. nascendo direto, né? Mas, Ciclo da assim, vida. falando dessa perspectiva, né, que eu acho bem interessante das mudanças geracionais, você acredita que, sei lá, 10, 20 anos atrás, ou um pouco menos que isso, as crianças ainda tinham um pouco mais de respeito pelo adulto e hoje parece que isso está um pouco mais, se perdeu, ou não sei. Você nota essa diferença ou é uma impressão mesmo? É uma boa pergunta que você faz, sabe? E é uma pergunta desafiadora. Porque quando nós falamos da perspectiva de respeito, a gente tem que pensar muito cultura, a gente tem que pensar questões geracionais, claro. Mas tem um ponto que eu acho que é muito fundamental. Dizem os antigos que eles costumavam repetir uma frase, falam assim, a educação vem de berço, É. né? Educação vem de berço, começa cedo, vem lá da infância. Então, uma pergunta que eu faço para entender, né, essa construção do vínculo respeitoso, vamos pensar primeiro pais e filhos. Qual é a convivência dos pais com os filhos? Porque às vezes a gente fala muito do externo, né? A gente fala, por exemplo, da cultura, que é uma coisa muito geral. A gente fala das mídias, que também, claro, tem uma influência, né? Eu penso que é difícil negar uma influência, claro, no comportamento, nas aprendizagens, na convivência. Mas essa é uma pergunta que eu quero deixar ela como um ponto inicial para a gente pensar. Como tem sido a convivência desde cedo? Qual é o tempo que se gasta com os filhos? Porque isso vai ter um impacto direto na questão do respeito. Né? Como eu construo uma relação de respeito com quem eu mal conheço? Entendi. Porque se a gente pensar assim, talvez a convivência familiar é uma convivência tão distante que eu não sei quem é meu pai, quem é minha mãe. E ao mesmo tempo, o pai ou a mãe não sabem quem é o filho, quem é a filha. Dado esse distanciamento que existe, essa dificuldade. É claro que eu já escutei muito isso, que algumas pessoas falam assim, mas eu convivo pouco, eu tenho dificuldade, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso. Olha, cada pessoa, cada família, eu sei que vão ter as suas questões, sua estrutura, seu jeito de ser, beleza. Mas como, dentro do meu dia a dia, do meu jeito de ser, de conviver, de interagir, minha cultura, minhas necessidades, etc., como eu convivo? Eu acho que é uma questão que eu não posso retirar de dentro do cenário. Porque o que eu construo, vamos pensar, para a adolescência, para a juventude, para a fase adulta, né, de um ser humano aí, no caso, vamos pensar dos filhos, começa na infância. As bases estão ali, principalmente na primeira infância, né, até os 6 anos. Então, como é que eu estou colocando essas bases? Como eu estou convivendo e conhecendo e interagindo? Eu passei por episódios assim com os filhos, né, desafiadores, onde, por exemplo, nós tínhamos que ir aprendendo, né, o que era o menino, o que era a menina, que eram diferentes, temperamentos diferentes, né, jeito de ser diferentes, onde as respostas eram diferentes para muitas coisas, o jeito de interagir tinha que ser diferente. Foi difícil aprender isso. A gente não sabia, né, eu e minha esposa. Não quer dizer que a gente já tinha aí, né, todas as respostas e tal. E normalmente pai e mãe não tem, não. Busca, né? Alguns têm algumas, mas outros a gente tem que buscar mesmo. Então, se a gente não tem esse investimento e a gente não cria uma relação ali do início, logo, né, desde do ventre, por exemplo, como que eu vou, talvez, pensar no respeito lá na frente? Eu respeito quem eu tenho vínculo, quem eu tenho empatia, quem eu tenho interação. Então, muitas famílias que enfrentam, né, esse desafio do respeito, tem que voltar muito assim, repensar. Claro, não dá para voltar no tempo, mas vamos pensar aqui, olha, qual é a minha parte e qual é a parte do outro. Não dá para desconsiderar também, né, questões que exigem o aprendizado da criança e do adolescente, né, de questão específica para respeitar o outro mesmo, que faz parte da convivência humana. Não é que não vamos conviver em sociedade sem ter respeito, né, sem aprender regras, normas, sem ter limites. Não tem como. E muitos fatores têm colaborado para essa ou ausência ou dificuldade de lidar com limites. Sim. E cada vez que isso aparece com mais intensidade, talvez nós somos uma geração que está vivendo isso com mais intensidade, realmente fica mais difícil a convivência.